Vamos lá, formalmente aí. Queria que você contasse um pouco, começando do início da sua trajetória musical e a sua passagem pela época. Bom, como a gente falou, tem vários aspectos que a gente tem para contar. Mas aqui eu estou sem. Bom, fora o Parkinson, que eu estou 14 anos, que dificulta falar aqui, lembrar também, eu estou sem dados certos. Então, eu vou tentar falar em geral sobre as coisas. Vocês me ajudam a lembrar anos, essas coisas, como referência. E eu vou começar antes, um pouquinho da ECA. Na verdade, quando eu comecei a estudar música, né, eu comecei a estudar música através de violão, 6 anos de idade. Tinha um cara que vinha dar aula, acho que era Paulo Preto, uma coisa assim, chamava. Ele dava aula de violão, e aquele método de violão clássico, né, dedo. Eu nunca achei que o meu dedo ia chegar a tocar um acorde de violão. Mas quando eu peguei o violão, eu comecei a fazer glissando, bater no violão. E ele já falou, não, isso, não faz isso. E aí, anos depois, eu fui compor uma peça para violão, solo, uma peça que chama solo. Allein, chama em alemão. Allein chama a peça. E começa justamente com uma pancada, glissando. Eu acho que é um negócio para começar a pensar por que eu compus, por que essa ideia que a gente compõe. Na verdade, para mim, e para muita gente, compor é você lidar com essas bruxas que tem na sua vida. Né? O jeito que você dá uma resposta a isso, mesmo que inconsciente. Então foi isso sempre, quando eu penso no que eu fiz, eu tento procurar essas bruxas que estão por trás dessas vontade de fazer ou de experimentar. Meu pai era publicitário e mexia com gravadores, tudo. Ele trabalhava, fazia jingles e tal. E ele não era músico, mas eu via aquela gente trabalhando com gravador Geloso, né, que era um italiano que tinha aqui aquelas. E na rádio também, eu ia lá ver às vezes Valdemar Ciglione, que era um famoso galã em novelas. Meu pai também escreveu novela, A Verdadeira Mãe, novelas que acabava dinheiro, então todos entravam num carro e caía, batia um acidente, morria todo mundo. Acabava, era engraçado. E era um microfone só, e as pessoas corriam para microfone e faziam, um cara sentava atrás, tudo ao vivo, e imagina como é que era aquela coisa. O Vander Marcilhone, por exemplo, que era muito feio, ele não conseguiu passar para cinema, né, ou novela, então ele continuou aquela voz maravilhosa para sempre, né? O avô do Vander Marcilhone. É interessante. Bom, e aí tem esse aspecto de publicidade, que era uma cena nova aqui no Brasil, em São Paulo, e vinha gente de todo lado, Herbert Richard, vinha Eva Vilma, essa gente, televisão, Maísa, Jaime Jardim, o filho dela. A gente tinha essas pessoas que eram com o meio televisão. Meu pai me aparecia na televisão ao vivo, que aparecia coisas que tinham que ser improvisado. Isso me marcou, quer dizer, para mim era natural essa coisa com a tecnologia que estava surgindo na época. Eu mesmo tive um ensino Montessori que me marcou muito, e depois, quando eu estava acabando, eu fiz normalmente, eu estudei no Canadá, meu tio é matemático, e trabalha no Canadá. Eu morei uns meses no Canadá e fiz escola lá. E aí, quando voltei para cá, entrei no ginásio. E eu, no Castro Alves, aqui em Pinheiros, eu fiz até o colegial. No último ano do colegial, era naquela época que tinha muita, 73, tinha muita greve de estudante, negócio de cabelo, né, o hair, a peça hair,
deixar cabelo comprido, se usar uniforme. E eu, acabando, era um bom aluno na escola, fui atuado como tendo participado da subversão. E eles iam no 477, que era um artigo da anticonstitucional, que previa que o estudante podia ficar até 7 anos sem poder estudar. E foi um movimento naquela época, marcou muito essa expulsão da escola, todos os professores que eram a favor e contra, quer dizer, foi um tempo difícil em geral, e para mim, no final consegui negociar, entrei numa escola pública à noite e consegui, acabar o colegial e prestei para arquitetura, interessava por pintura. Nessa época eu comecei na Escola Brasil 2 Pontos, não sei se alguém já ouviu falar disso. A Escola Brasil 2 Pontos é um importante grupo de acionismo em arte, Paravelli, Fajardo, Rezende, Nasser, esses 4 que são ponta, né, eles tinham um grupo que a gente participava, e eu era um dos mais jovens desse grupo 74, a Mari, como é que é o nome dela? Maripini. A Maripini, que é de design, né? Também era minha colega. E a gente tinha essa experiência também já com acionismo nessa escola. E aí eu não entrei, eu desloquei a retina por uma série de razões lá. Nessa época eu já tocava, a gente tinha um grupo que chamava Nirvana, era um grupo com Oswaldo Fagnani, que mais tarde participou do Prêmio também, e o Objetivo, e também o Mário Manga, o Biafra, participava desse grupo, Nirvana. E depois, quando mais tarde surgiu um outro grupo com esse nome, a gente fez, o Oswaldinho pensava em processar o grupo. E aí eu estava tocando na televisão uma música do Oswaldo, Flor de Inverno, Fire, falava, eu cantava o Oswaldo, e eu tocava flauta doce junto com o Luciano, que é um outro que tocava no grupo, Rita Lee no júri. A gente foi classificado, e nesse momento eu tive um olho direito, tive que ser operado, e quando saí de lá foi o dia que foi o exame da arquitetura. Eu quase não enxergava, foi difícil. Não entrei, e aí entrei na FAP Arts, que era uma faculdade que o Federovski tinha perto do museu do MASP. E tinha uma série de pessoas que trabalhavam, o Dionísio Moreno, a Adelina Renault, que é uma psicóloga conhecida agora, que trabalhou com o coro. Eu, o Mário Manga, foi meu colega lá. E durante um ano a gente frequentou essa faculdade e fez coisas lá, conhecemos um monte de gente que tocava. Foi essa. Então, junto eu e o Mário Manga, o Biafra, estudamos para o vestibular aqui da ECA. A gente fazia música, fazendo exercícios de matemática, ficava, corta esse com esse, esse com esse. E aí nós íamos estudando assim. Chamar um dia o Biafra, se ele lembra das músicas. Eu lembro desse. Corta esse com esse. Simplificação de equações. Não é o método. E aí a gente entrou aqui, e num tempo difícil. O Klaus, que está aqui, Klaus está meditando Beck também, mas está. O Klaus deve estar lembrado que quando a gente entrou, em 75, teve a morte do diretor da ECA, o Vladimir Herzog, que em condições meio inesclarecidas, morreu lá na polícia.
E aí começou, era greve. Né? Então foi esse o nosso primeiro ano praticamente de greve e dificuldades aqui. Né? E a gente, como atualmente prestava diretamente para música, né? Então curso de música tinha o Azael, o Hermelino e o Mário Manga, e o Marcelo Galbetti, mas que mais tarde é de outro curso. Então esses cursos, a música começava no segundo semestre, curso de música. É verdade isso que eu estou falando? Eu, no primeiro ano eu não estava aí, né? Em 75 eu não estava aí. Vocês perdeu-se um semestre inteiro, eu acho. Com a greve. E aí a gente, quando começamos todo mundo junto, né? Isso é 70 aí? 75. 6. Quando Quando começou música para valer, foi 76. Mas eram as primeiras turmas, acho que foi. Não, a primeira turma 74, 73, porque tinha, acima de nós, de música, que eu sei, tinha duas turmas, né? Tinha a turma da Denise Garcia, Elinho e a, não sei Carol, se... né? Quem? Carol. A Carol era uma acima da Denise, né? E daí tinha um outro ainda, o Marcão, Marcão, Vicky Flúcia. Marcão, essa é a primeira turma. Em 73 deve ser, né? 2 anos antes, ou 72. Quando, 40 anos foi quando que foi comemorado. Bom, era... 17. Mas 40 anos da ECA não era do departamento de música, acho. Mas a ECA e o departamento de música são mais ou menos simultâneos. Não sei, bom, o Tony, né? A gente estava aí e já tinha constituído o departamento, mas as salas de aula eram na almoxarifado, né, nesse prédio principal, e a gente tinha aulas lá. É engraçado, por exemplo, que não tinha nenhuma... A gente vinha e as pessoas quitavam, não tinha controle, né? Então tinha um cara lá, por exemplo, na nossa classe, que ele se dizia que era professor, e não era, uma pessoa que fingia que era professor. Ele guardava uma flauta doce dentro de um piano de cauda que tinha lá, e ele pegava e trocava. Aí ele indicava, você não sabia quem era professor, quem não era, né? Era meio complicado a coisa. E era as salas que você usava de música, tinha algumas salas nesse próprio prédio. E as classes eram, como tinham 60, 80 pessoas, né? As classes com todos os cursos juntos. Então, isso aí fazia junto com eles. Bom, aí quando começou música, aí o Vili começou a dar aula de composição, né? E a nossa classe, então, tem uma série de pessoas que foram até o fim. E alguns ouvintes também que fizeram. Por exemplo, Eduardo Seikman foi um ouvinte da nossa classe. Ele não estava matriculado oficialmente, mas ele fez exatamente o que a gente fez. E o Marcelo também, que era, eu acho que sempre ficou de clarineta, na verdade, mas ele também seguiu o grupo. Quer dizer, o grupo nosso foi um grupo bastante estável, né? Que tinha, além do Premeditando Black e o Fonifonia, que é a Silvia Alcunha, Ana Cristina Rosseto, né? Rocha, e tinha mais uma que essa Marília, não sei se é o nome dela, e fora esses grupos tinha o Hermelino, Neder, que foi conhecido com música para cinema, né? E Yatsuko Wada, que é uma compositora que não sei onde, não tive mais contato com ela, mas éramos muito unidos ao grupo. O Azael participou de umas certas classes também no começo,
Mas ele era aluno do... Percussão. Ele entrou por percussão. Eu não sei se ele entrou... Tinha algumas pessoas que fizeram uma parte. O Arrigo Barnabé teve algumas aulas. Nelson Aires. A gente fazia grupos também de instrumentais. E aí tocava com ele. Formamos uma orquestrinha também. Essa aí. E na parte... Bom, vamos tentar chegar na parte de tecnologia. Não tinha nada. Não tinha nada de discussão. Existia qualquer coisa que precisasse, nem microfone tinha naquela época que a gente estava no básico. Né? A gente sabia que existia o estúdio de cinema, que funcionava, e tinha o rádio também, que nunca, uma vez, poucas vezes a gente teve contato com a rádio. E os colegas que faziam, tinham teatro, né, que nunca usamos também, e a orquestra sinfônica, que a gente também nunca pôde usar, embora a gente fosse assistir. Né. De cinema a gente acabou, eu pessoalmente compus algumas peças, o Carlos, como é que é o sobrenome dele? Nasce Bene, que é o Carlão, e ele é um cineasta mais ou menos conhecido. Eu cheguei a fazer música para a peça dele, e a gente trabalhava com estúdio aí, e era o que a gente podia usar prático mas não usava, independente de composição. Rádio, tinha também as coisas, acho que Sadek, né? Zé Roberto Sadek, chegou a ter que também era de cinema, chegou a ter, mas nunca pudemos experimentar essa parte. Tecnologia não tinha nada. Deixa eu fazer um corte, vou trocar de cadeira. Os cadeiras fazem muito barulho. Aqui, pega aqui. Acho que essa são iguais, vou pegar essa aqui, acho que é mais... entendi. Essa é a minha, Fernando, a minha é melhor. A minha é melhor. Então, troca aí. Troca comigo. Porque a minha também tá Licença. a gente não percebe, fica muito em silêncio. Oi? Pode? Legal. Bom, continua aí se quiser. Se alguém quer fazer alguma pergunta... Vai. Tá. Curioso também para saber como chegou a eletroacústica e o Premier. Bom, então o Premier, eu e o Mário Manga, a gente falava muito sobre o que a gente podia fazer, faltava de que a gente gostaria de fazer. A gente já tocava junto com o conjunto que a gente tinha, fora havia um objetivo, a gente trabalhou com teatro, fazendo música também, um objetivo, a gente tinha uma certa, já regularmente trabalhava com gravações, estudo de gravações. Eu, particularmente, também me meti com o coro da USP. Então eu fiz as aulas que tinha no coro da USP, o Damiano Cortella, a banda de instrumentos, tinha uma banda também, o coro, tinha aula de harmonia, era um paralelo prático à ECA. E era difícil você estar nos dois, porque havia uma inimizade entre as duas atuações. Mas eu participei do movimento coral do Estado e a formação da Orquestra de Campinas, junto com o Benito, embora o Benito no final tenha cortado as relações comigo, talvez por outra razão. Tem a ver com a mulher dele, foi uma dificuldade que teve lá. E aí lá a gente chegou a fazer contato com muitas
orquestras com muitas músicas, né? E achei, mas fora isso, não tinha conjuntos, tinha conjuntos pequenos de câmara, mas sem tecnologia, sem usar algo atual, né? E a gente pensou que seria, para a gente interessado em transportar, fazer música em qualquer lugar, que pudesse fazer intervenções no lugar, tocar, porque essa é a primeira coisa, esse ritual de concerto, que você já sai de casa programado para chegar lá, se encontrar todo mundo naquele lugar, o outro ensaiou, vai tocar. É um ritual, né? Uma coisa que já modifica a relação com a arte, com o que você espera que vai acontecer naquilo. E pessoas como o Damiano Cotzella e o pessoal da Música Nova trabalhavam com essas happenings em Brasília, por exemplo, não, às vezes avisado por televisão, então você avisava se ia ter um conselho alimentar, por exemplo. Fazia o rap em casa, você trazia comida, comia por telefone. E essa coisa me interessava a gente. Acesso à televisão e meios de comunicação em geral. Então a gente começou... Desculpa, você mencionou isso, acho que na sua apresentação. De onde vem essa informação? Do Damiano Cotzella. Eu escrevi, né? Eu espero que esteja lá, claro, quando algumas informações diretas do Rogério Duprat. Bom, um trabalho importante que está na minha dissertação foi um trabalho que nós apresentamos, a nossa classe apresentou no primeiro encontro, ou segundo encontro, primeiro encontro de compositores na ECA. A gente fez você não acho que não participou desse trabalho, né? Eu, o Mário Manga, a Tsuko e a Silvia, está escrito Compositores que nos cercam. Foi um trabalho, uma performance, que a gente foi direto, fiz entrevista com os compositores, que tinha acesso, fizemos com o Ville, com o Rogério Duprat, com o Damiano Cotzella, com o Conrado Silva, e aí usamos para fazer uma performance, que aí tinha um esquema lá que era complicado, o trabalho, como é que funcionou a performance, mas eu tenho esse trabalho ainda guardado, as gravações que nós fizemos. Então, o Conrado falava que é preciso deixar o som como som, os sons como sons, então a gente usava isso, o som como som, som, essas coisas. E montamos, sei lá, a gente com gravadores, fizeram um happening mesmo, foi apresentado. Tem alguém que trabalha aí? Pode olhar. Está escrito, acho que o meu nome na biografia, Litz Mauer e Silvia Cunha, compositores que nos cercam. E a ideia os meios de comunicação. A gente perguntava, e cada compositor falou livremente sobre que é o seu meio. Por exemplo, o Damiano Cotzella falou do movimento Marda, que aquele movimento de regimentação em defesa da arte. Que ele falava, se alguém fala que ele é um compositor, eu saco o revólver na mesma hora. Assim. E um dos monumentos que era o ícone era aquele bandeirante lá que tem na Santa Bárbara, de azulejo, Borba Gato. Eu não sei se existe se o Cotzella falou disso para outra pessoa, mas eu tenho as fitas. Isso seria um projeto interessante. Talvez falar com a Silvia, com os pessoal que eu tenho material e a gente poderia reeditar isso aí. Seria ótimo. É legal. As fitas. Porque a gente estive olhando, por exemplo, esse período de Brasília, do Praia, depois elas estiveram em Brasília, que todo mundo fala, eles fizeram happenings, eles mesmos falam em entrevista.
Mas a gente procurou bastante, não tem documentação alguma. Nenhuma. Nenhuma. Inclusive um colega procurou na própria Universidade de Brasília para ver se tinha arquivo. Assim, não tem. Não tem nenhum registro, nome de uma peça ou uma data. Um dos poucos registros que falam assim, teve um happening no Concerto Alimentar, por exemplo, que tem um título e tal, é o que está no seu trabalho. Isso foi único. Eu tenho as partituras, né? Eles me deram várias partituras. Eles fizeram música a respeito disso. Quando fez música nova, fez agora quantos anos? Fez 50 anos, né? 50 anos. Eu e o Klaus fomos lá para Ribeirão, reunião, e não participou. O Regis Duprat estava lá, não estava lá, ele tinha morrido, e o Vili não estava. E o Codicella não foi, também não participou. Quer dizer, todas essas pessoas que foram. Mas tinha uma pessoa que trabalhou com computador. Esse maestro que tem o programa na Cultura às 5 da tarde, Medalha? Quem é essa história? Bom, que era do Música Nova. Medalha. Não, tem um cara que trabalhou, que me falta o nome dele. Júlio. Não é o Júlio Medalha. Não. Da Cultura? Lourenção, não? Não é. Eu não sei se é da Cultura. 5 da tarde, o programa dele. Eu acho que é um outro. Gustavo. Mas é da Rádio Cultura ou da TV? Rádio Cultura FM. Não, mas esse que fez a primeira música de computador, que trabalhou com o Rogério Duprat. Não foi o Cozella e o... mas tem um terceiro que estava lá. Ele estava lá na reunião. É só olhar. Essa peça também... Ele falou uma... Ninguém tem registro, ninguém tem nada. Não tem. Ele falou do happening do Borba Gato e tal. Borba Gato era um símbolo deles do Marley. de kit, né? Mau gosto. Agora, é difícil. Por exemplo, o Codicella, quando ele grava mesmo, é difícil. Como o Premeditando Black, da informação assim, picada, você não pode acreditar tudo linearmente. É uma coisa... Então precisa ver. Mas é interessante, seria uma coisa que teria que ser. Porque eles usaram o mesmo programa estatístico, né, que mais tarde o Max Benz ficou famoso por usar, eles já tinham contato com isso. Mas quem implementou isso para eles? Ele era programador, esse cara... Essa pessoa que você não lembra o nome? Eu talvez tenha escrito o nome no meu trabalho dele, e quando eu vi, eu teria que perguntar a ele. Porque acontece que lá em Brasília, quem foi? O Conrado, que formou o estúdio, né? Conrado Silva. O Conrado Silva não tinha contato com esses de movimento novo nesse momento, né? Então ele não houve o Conrado, que ele tem uma documentação excelente, tinha, né? Morreu, mas ele tinha todos os arquivos, também não teve acesso direto ao que teve. O que aconteceu, sabe, com o Claudio Santoro, que era o diretor, né, o irmão dele, ele largou também, abandonou. Por acaso ele conseguiu sair do Brasil e foi para a Alemanha. Né. Ele me contou que ele conhecia um cara que foi olhar ele, os documentos dele, era um cabo que ficava na rádio, no Rio, e ele tinha dado método de cavaquinho para ele. Então ele falou, maestro, e deixou ele passar. Ele tinha levado na mala. Aí ele ficava. E o Conrado Silva tem uma atuação também, então onde ele estava era difícil ele continuar. Quer dizer, eu calculo que o arquivo daquela... Mas ele tinha em casa. Bom, esse momento. É um momento muito importante, né? O Rogério Duprat continuou fazendo happenings, mas é isso que a gente conhece na música popular, né? Os arranjos que ele fez, então ele usava, que é a música do Gilberto Gil,
etc. Domingo no Parque, a banda, né? E música para teatro. Ele tem, como é que é o estúdio dele? E com rock, né? Ele tocando com... Vice-versa. Com vice-versa, o estúdio vice-versa, exato. Quer dizer, tem alguém que fez um trabalho sobre o arquivo do vice-versa, seria interessante. Eu me lembro que eu gravei com voz também, coisas sensacionais lá. Bom. Não achei. Uma outra referência, parece que é a única que eu vi, recentemente alguém me falou que saiu num artigo que quando o Chefé esteve aqui no Rio de Janeiro, que o Rodolfo César que me informou, eu escrevi lá, o Rodolfo César deu em conversa informal, mas não tem lugar nenhum que diz quando foi que ele teve, que foi o Rodolfo, mas talvez a gente chegue mais tarde nisso. Bom, quer dizer, ECA não tinha, e o Premier começou a tocar, a gente pensou, então vamos pegar instrumentos sem que tenha amplificação, existe uma tradição brasileira de regional, né? E eu, com meu violão, ele com bandolim e cavaquinho, a gente foi procurar outras pessoas para completar. O Klaus tocava flauta, Marcelo, clarineta e violão também, e o Azael foi o primeiro percussionista. E ele saiu tocando por aí, e vários foram convidados na ECA. E a primeira vez que nós tocamos foi o Paulo, como é o sobrenome do Paulinho, de composição, que está nos Estados Unidos atualmente. O Paulo Chagas. O Paulo e a Silvia Bittencourt, eles tinham uma orquestra, um evento lá numa sociedade espírita. E foi a primeira apresentação do Premier, que fomos tocar lá. Nesse dia tocando em 2 lugares, né? Foi aí e na FAO. Né? Não, Faculdade de Odontologia. Da Santa Amaro. Foi as 2 primeiras apresentações. Já tem esses chorinhos arranjados que a gente tocava. Mas aí a gente começou a tocar em várias manifestações, em diversas partes, usando esses... E mais tarde, agora, quando saiu o documentário do Prêmio de Sandberg, confirmou essa impressão que fica na pessoa que não foi escutar música porque tinha um concerto e sai de casa marcado para esse, mas de repente encontra uma coisa, porque as pessoas falam, ele estava lá, e sempre conta em que situação que viu o primeiro Tom Black. É interessante isso. Né? Eu vi lá, não sei em que lugar que vocês estavam tocando, no meio do MASP, vocês puseram rojão, jogaram o rojão para cima, não sei o quê. É interessante que marca a vida das pessoas esses eventos. E, ao mesmo tempo, com o Klaus e com outro grupo, com o Mari Pini também, nós formamos um grupo de performance teatral, que deu em forma de circo. E a gente tocou muito, o Circo Assalto em Praças S.A., que tocou com diversas formações, talvez o Klaus pudesse falar o nome, lembrar, pessoas experimentando, que também tocou junto com esse grupo, e era um grupo que saía, no momento que era proibido juntar muitas pessoas na rua, a gente saía tocando, ia em diversos, sempre com um propósito não muito claro, a gente não era uma coisa ativista, a gente queria que as pessoas participassem, que trouxessem alguma coisa nisso. E isso foi o que marcou em relação também ao... A gente esperava que, quando acabasse os filmes, esse documentário do Prêmio de Sandberg, tinha gente para conversar, que eles iam fazer perguntas sobre tecnologia ou sobre política, né? E as pessoas falam pessoais,
envolvimento com a arte. Ah, eu vi, mas não estou incrível. Onde como fica no imaginário da pessoa essas coisas. A pessoa sente como se ela tivesse uma liberação junto com a gente, também fazer uma coisa. É interessante. Aqui na ECA tinha aquela piscina, né? Quando era do lado da veterinária, quando a gente fez, ficou naquele. E tinha uma piscina onde era EAD. Uma vez, sai aí, eu li, que uma pessoa escreveu que a gente tocou lá, e quando foram tocar, sentaram em volta da gente, aí diz que eu falei assim, que, vocês estão aqui em volta, então faz o seguinte, cada 5 minutos, vocês se movam para andar aqui, não sei o que lá. E o pessoal riu, porque ele escreve, não estavam esperando que ele falasse. Então esse tipo de coisa que faz a pessoa estar participando daquilo lá. A gente não levou isso, não desenvolveu isso de uma maneira assim, com razão artística fundamental, mas foi o que caracterizou o nosso trabalho. Mas como é que era o curso? Quer dizer, então nasce dentro da ECA, a gente pode dizer isso, né? O primeiro ele nasce desse agrupamento da ECA. E vocês, a maioria de vocês, estavam envolvidos com uma formação de música de concerto. E daí o Premier tinha nitidamente uma ideia mais voltada para uma música popular. A gente queria... Ou não, como é que vocês pensavam nisso? Em relação a isso. Música popular a gente queria porque era numa comunicação imediata, né, que a gente tinha. E a gente pensou, porque é o samba de break em forma de que tem a gente fala, uma performance, e aí juntava essa performance à música disso. No break permitia tudo. Então no break daí você fazia performance, você fazia... Era no break que a gente vê, por exemplo, no Brilho na Lua, né, que a gente toca, começa com o Weber, né? Toca o Weber e é como se fosse a lua. Então tem mais coisas do que se imagina passando. E a gente põe essa que já é uma ideia do Cotzella e do Praia, exatamente, e pôr essas coisas na música popular, inclusive. Mas vocês pensavam na época, tinha essa referência direta do Praia e do Cotzella? Não, a gente tinha fascinação por esses arranjos que tinha, por exemplo, Olha a Faca, não sei lá, Domingo no Parque, como se diz. Isso aí é a referência para a gente. O sonoro. E quando a gente fez o festival, era a mesma coisa. Por exemplo, que também a gente fazer referências ao que é cruzadas, por exemplo, ele chega na Ipiranga, ele salta de banda e chama um táxi. E quando salta banda, tem um som de banda tocando. Pó, a banda com saltar de banda. E isso acontece várias vezes nos arranjos, mas ninguém presta atenção, talvez, ouve, mas acontece muito nos arranjos primeiros, esse tipo de coisa. Essa tradução das coisas, a associação que a gente queria fazer, isso era o que a gente interessava. Também, quando começamos a ir na televisão, a gente começou a jogar com como a televisão apresentava a gente, né? Então, por exemplo, chegava em shows, o cara ria, a gente ia rindo, todo mundo rindo, e Klaus sacando falando. Aí eles falam, legal, vocês estão aí, bacana, vocês fizeram bem feito, só que eu tenho que dar uma dica aqui pro rapaz que toca flauta não pode tocar rindo, né, cara? Que era dublado, né? Era dublado. Ou então a gente levava uma pessoa lá que não tinha nada a ver, uma mulher, alguma coisa, meio tocando, e ela toca um instrumento que não está tocando no solo, né? Ninguém prestava atenção. Tocando saxofone. Então, a gente fazia de propósito, a pessoa achando, coitado, vamos aprender. E a gente fazia. Aí, coisa irreverente, né? Que a gente sempre fez um primeiro, não conseguia ir para frente em termos de popular, por exemplo. Chegava num lugar lá no Flávio Cavalcante, tinha um programa que ele guilhotinava discos, né? De crítica, ele guilhotinava, mas era uma coisa assim, guilhotinar um negócio, uma obra. Então aí chegou lá e o Piaf jogou no chão, pisou em cima e destruiu o negócio. Aqui é um disco que ele dá. Ele fica assim,
falei, mas não ia guilhotinar, você disse, não importa. Aí corta, os comerciais só, essas coisas, que para mim ficou uma coisa que não. Mas era uma loucura, do ponto de vista sonoro também, o Chacrinha, por exemplo. O programa Chacrinha, que nós fomos, foi uma coisa que pra gente foi impressionante, porque tinha as dançarinas, que são dançarinas excelentes, né? São pessoas dançarinas mesmo, que estão dançando lá para ganhar dinheiro, e aí tem aquelas 3, 4 faixas de disco em cima, música lá, que você não conseguia entender aquilo lá. E aí no final o cara, no programa a gente percebeu que eles montavam ainda na televisão para não poder entender, porque não dava, ao vivo você não entendia, punha boca aqui, jogava, era uma coisa, né? Qual outro? Teve algum programa? No documentário que saiu agora, que a gente achou que não existia mais coisa sobre o prêmio de Sternberg. E foi achado mais em particulares, né? Que fãs, não sei, que tinha gravado, não sem muita qualidade, porque não era fácil gravar, que se passar na televisão, gravaram alguma coisa e ficou por causa disso. Mas tem coisas que seriam interessantes ter, né? O Chacrinha, por exemplo, seria interessante. A gente usava o programa do Chacrinha, a gente gravou o som e punha meia hora antes, então ficava na televisão tocando, que a gente não sabia para que era, aí de repente vinha falar, Chacrinha, aí começava, Chacrinha, mas não sei cantar, aí a voz do Chacrinha, aí com vocês, primeiro de tudo bem. Aí entrava a gente gravava, entrava a gente no palco, que usava esse. Então vocês fizeram todos esses programas, shows de calor, shows de calor não, mas de apresentação. Né? Fizemos todo. Até o Fantástico. Clodovil. Só não o Silvio Santos, mas o Gugu, sim. O Silvio Santos já não foi, mas Hebe Camargo, Hebe Camargo, Bolinha. Ganhamos, nós tínhamos um museu para mim, a gente ganhou uma panela de pressão, o Bolinha. Ganhou umas coisas interessantes. E a gente pedia, às vezes, na rua dinheiro, né? Então, ele está indo nesse livro, caixinha do Premier, que sai com pelo Sesc, com todas as músicas, todas as gravações do Premier e mais algumas coisas inéditas, tem lá em cima, lá na caixinha. E ali Pittman nos deu um dia uma nota, não sei quanto que era, 5 mil, alguma coisa, né? Após isso, guardamos também aquilo que ela deu pra gente. Legal. E aí vocês terminaram a ECA, a faculdade de música? Aí a gente está pulando agora, em termos de Premier, foi assim, a gente fez, e aí o Premier a gente tinha ideia, não de ter o Premier de Sternberg só, mas era a ideia que a gente tinha de ter vários, como o Fernando Pessoa, várias caras. A gente tinha o cheiro do som, que era um de rock, né? A gente não usava muita coisa de rock. Tinha o Prêmio Sternberg, que era nessa forma, tinha esse Monteiro assim, uma coisa assim, que dá um nome, e o Pé na Tábua, que tocamos lá, que era uma coisa meio jazz, sofisticada. E o grupo de dança, Talento. O grupo de dança, o Talento. Que era, vocês que dançavam? O glorioso corpo de baile do Premier, o Quinteto de Cavaquinhos, que era um clássico, que tocava música, uma marcha turca, que mais? Tinha vários. Mas aí com o final o Premier foi virando centro, e a gente, no primeiro disco que a gente fez, que é esse aqui, que é essa capa, a gente deu uma Premier de Sternberg, e é isso, a Premier vai virar. A Premier de Sternberg vai virar Premier. Tá aí, vamos ver. Então tá lá, fora. Esse né? Esse aqui. Já começou pela Premier. E a gente tocava muitos instrumentos. E foi a nossa predição, né? Essa variedade de coisas, foi muita coisa. E agora, como a gente se relacionava com a ECA, né? O Tony não tinha interesse, achava.
não tive esse preconceito no black. E assim, eles ficavam, a postura contra a música popular era uma coisa mais, você sentia isso, que não era definido que era popular, né? Talvez uma gente fazia dinheiro fácil, não sei, esteticamente não tinha essa parte, né? E embora no cinema se usasse muito popular, quase se tocasse muito o conjunto. Depois a gente não teve nada sobre música popular, né? Não tinha nada de aula. Vocês têm agora? Depois, em termos de Gil, né? Caetano, que depois o Caetano cantou com o Primeiro também, né? Ele participa. Então essa massa, essa mistura antropofágica de valores, não foi também a coisa que o Vermeer queria fazer isso. Foi esse grupo de break. E os breaks, a gente tem que ouvir. Eu vou mandar, a gente fez uma música na época, que conta como é que era aquilo, que chama A Flor Mais Bela que Nasceu na ECA. Né? O conjunto do Breca no Breca. Primeiro, bom, aí, o que mais que interessa? Como é que era aqui com as pessoas, né? Quer dizer, o que a gente tinha tinha um laguinho aí na frente, então a gente ficava, quando estava quente, com os pés no laguinho. Foi tirado o laguinho, né? Não tem mais na frente, né? Do almoxarifado, né? Onde eram os barracões? Foi demolido. Não, os barracões eram do outro lado. Na frente Quando a gente começou, os barracões tinham a psicologia experimental, era ali. Né? Barracão do lado esquerdo, e tinha no meio a Escola de Arte Dramática. Tinha esse barracão que depois a ECA, o Departamento de Música, pegou. Ficou esse tempo que era do lado da veterinária. E para mim era marcante isso, porque minha esposa, né, depois ela fazia veterinária lá, e eu saía de lá e ia, no momento que ela estava fazendo cortando na cabeça dos cavalos, a gente ficava, tinha um tempo de comer um sanduíche, e aí eu voltava para lá. Então eu lembro aquele cheiro entre ECA e a sala de estudar os cadáveres lá. E aí tinha lá, e depois veio para cá. A gente já começou, final, a gente assistiu coisas de arte aqui. E aí, com pós-graduação, eu assisti nesses novos blocos. E aí a gente tinha... Era muito unidos, os alunos da ECA, a gente faziam coisas, a gente, quando precisava de alguém, a gente sempre fez. Quem eram os professores naquela época? Os professores. A gente teve a gente tinha o Vili, que era o principal para a gente, de composição. Depois tinha o Tony, dava parte de teoria. Mais tarde entrou o Crespo, dando parte de teoria. Depois tinha o Bolonha, que dava a orquestração, e um pouco de regência. Houve de regência coral, nós falamos, o Gregório, que era excelente, ficou um tempo aqui dando aula, depois foi embora. Às vezes, tinha o Caio Pagano, de piano, que era sensacional, o Amilcar, que dava essa parte. Percussão, para a gente foi muito importante, o Cláudio Stefano, que dava aula aqui, que era da municipal, né? Ele foi para a gente importante do ponto de vista também de prática, porque ele fez muita coisa na gente prática. A gente tocava, então fazia grupo de percussão, tinha mais instrumento.
para mim, particularmente, foi importante que eu já tocava violão e tocava flauta doce, assim, e eu queria talvez fazer o boé. Os professores de instrumento eram da municipal, era o Manzani, né? Não, o boé era o... já vi o nome. E eu pensei em estudar com ele, por exemplo, porque a gente podia... Mas o Pérez, que tocava viola, falou, você não quer... Eu arrumo uma viola para você. E eu comecei a estudar viola. Para mim foi importante isso também, que eu aí toquei viola o resto da vida. Inclusive em Viena, eu toquei no Musikverein, em orquestra, né? E todos nós lucramos com isso, de ter aprendido técnicas instrumentais. Que eu não sei até que ponto que um compositor precisa aprender, né? Esse ponto. Mas isso foi uma coisa bastante positiva aqui. O Sagar, né? Os músicos que estavam sempre à disposição da gente para experimentar coisas. Então a gente não tinha essa parte de eletrônica, mas tinha essas pessoas. Aí, o que mais? Foram os professores. A gente não tinha, aí começou a classe abaixo de nós, a Silvio, entre outros, ao Flo, estavam nessa classe, e eles já começaram a fazer um festival, né, de composição, um encontro de compositores da época, número 1, número 2, e eles foram muito ativos nisso. Foi pra gente legal, porque eu lembro que foi nessa próxima classe que começou isso. O Vili, depois que nós saímos, o Vili teve uma tomada de posição estética diferente, né? Que eu não sabia, não datava ainda em que ano teria sido essa virada do Vili, mas aí eu por anos não encontrei com o Vili. A última vez foi em 89, quando eu fiz o meu exame de mestrado, que a banca era o Vili, o Contier, de história, né? Era um luxo ter o Contier lá na banca, ele me ajudou muito, e o Teixeira, de orientador. Eram 3 pessoas que teve que ser incrível, né? E essa possibilidade de ter esses 3 lá foi uma coisa muito emocionante. E essa foi o momento que eu acabei aqui e foi para 81. Então, você pulou, né? Porque terminou a graduação, daí você foi para sonologia e depois você fez a pós-graduação depois, não foi? Mas eu quero falar nesse... Não, foi em 83, comecei a pós-graduação, o mestrado, né? Mas em 81 foi o Vili, a gente não encontrava. A gente foi a Ribeirão e o Vili não estava lá nos 50 anos. Teve concertos aqui com o Gilberto. O Gilberto nos deu 1 ano de aula também, o Gilberto Mendes. Ele ficou como professor nesse tempo, 81, 80 e 81. E eu pensava, por que aconteceu isso? Aí, de repente, estava em Viena, o Vili me escreve, dizendo, se você tiver tempo no fim de semana, lá naquele café onde, não sei o que lá, Vivaldi encontrou, não sei quem, eu estou aí. E aí, de repente, aparece ele escreve Igorovitch. E aí ele estava lá, veio o Vili. Estava normal. E o Vili conversou comigo e ele falou, deu os livros que ele tinha escrito, que foi em 81, foi na época, na nossa classe, que ele teve essa coisa, essa mudada de posição, foi durante. Então, para mim foi uma informação nova. E eu fui olhar e realmente a gente tem
uma peça que a gente escreveu um exercício junto nessa época, que a gente vai um dia. Tem outra de trabalhar ela aí. Junto você e o Vitor? Não, a classe. Com todos, né? Uma peça que ele fala lá que ele analisava as notas, 1, 2, 3. De repente ele começa a rir. Por que ele fica aqui no Brasil ensinando isso? Interessante isso. Eu não sabia isso. Eu não perguntei para ele. A gente está fazendo 80 anos. Desculpa. Esse é esse momento que ele teve na Páscoa de 81, lá em Prados. Que um garoto falou como se fosse um Deus com ele. Ele falou. E eu convidei o Vili, ele foi lá e deu aula para o meu grupo, mas eu não sei se eu falo ainda, vamos voltar atrás, né? Em 81, então, sem saber, nós nos formamos, depois de 6 anos, né? Na ECA, e eu fui lá pedir uma bolsa. Pedi uma bolsa para a Holanda. Tinha lá, você escrevia, eu escrevia, a gente foi tocar nessa época tinha uma outra coisa, um grupo de dança. Contemporâneo que a gente fazia. Eu de novo com o Klaus e outras pessoas. O Pumps, Regina, mais uma irmã. De músicos e dos amigos. E era um importante, foi na Bahia, no Rio, acho. Assim, a gente tocou lá e eu voltei para casa, não tinha caixa de postal, tinha uma carta no chão assim, peguei a carta e era dizendo que na semana seguinte eu tinha que estar em Haia. Eu tinha ficado fora, e quase a carta foi que ia embora, né? Eu não teria visto. Aí fui lá, telefonei correndo, vendi meu carro, comprei uma passagem e fui. A gente estava tocando em Acanga. É uma loucura que a gente fazia tanta coisa, eu tocava na festa assim, jovem, na Jovem Estadual, que são o pessoal que formou, estava tocando nas estaduais todas, meu colega assim, então eu tocava com o Biafra num conjunto de baile que chamava Réveillon. Você olhava assim, eram 3 coisas num dia, né? E aí tinha essa Acanga. Acompanhei a Acanga, eu toquei lá, um avião me trouxe de Acanga para cá, e eu voei para a área. Com dinheiro no bolso, que eu tinha ganho lá no cachê, em Acanga. E aí eu fui trocar, estava um para um, eu tinha um bolso, ele valia dividido por 60, o dinheiro que eles pagavam. Se não tivesse um negócio oficial para trocar. Guardei e dei para alguém lá, trazer aqui para todo o Brasil. E aí fiquei lá, eu me interessava naquela época, eu pedi, na verdade, quer dizer, era o Luiz Andriessen. Eles tinham um projeto de 4 compositores que trabalharam numa peça junto. Eu estava muito interessado nesse aspecto de team work, né? O grupo, trabalho de grupo. Porque o premier era desse tipo. A gente não tinha um cara que era o central. A gente tinha, cada um tinha seu valor e fazia a sua coisa. Isso era, para a gente, uma coisa importante. Que todo mundo queria pôr alguém na frente, né? E a gente resistia, né? Então, aqui os dois, que eram mais conhecidos, o Vande e o Manga, aqui a gente lutando. E aí eu me desapontei, porque eles não tinham feito, não estavam trabalhando em grupo, cada um punha um andamento de um trabalho, não era um trabalho em grupo. E eu achava que só assim, com um trabalho em grupo, fosse uma coisa como cinema, né? O cinema assumiu esse trabalho em grupo, deixou de ser esse romântico
voltava a fazer uma inspiração, de repente faz aquela obra e vem. Que na música também não é isso. Nunca foi, né? Na verdade, acho que não existe compositor na música. A gente não acha, se a gente olhar historicamente, quem é compositor? Com esse nome, né? Bach não era, né? Bach foi quase mandar ele embora, ele compôs o negócio. Ele tinha lá no contrato dele, era tocar um órgão e consertar o órgão, limpar, era o contrato dele. E ele um dia pôs um negócio lá dele. Eu fiquei assim, que isso? Você está pensando? Você fala, não. A próxima vez você vai embora, escrito, não tem nada. Não tinha. Então tá. Então essa ideia, eu procurei lá, mas não tinha esse trabalho desenvolvido. É uma coisa que eu acho que é fundamental, porque a gente não consegue mais manipular todas as técnicas que a gente precisa para fazer. Como no cinema, não dá para você fazer corte, fazer câmera, escrever, roteiro, como o Chaplin fez, né? Não dá para fazer um negócio, mas não é o que funciona, eu acho. Lá eu tive, então, era livre, né? Toquei na orquestra, fiz tudo que eles podiam oferecer. E ao mesmo tempo tinham os dois professores, tinha mais um jovem, que era o Berreik, e tinha o Dick Reiters, que é fabuloso, né? E o outro, terceiro, que é um bom compositor também, que agora não lembro o nome dele, mas ele vive e está muito ativo. E essa escola lá de pensamento, do que significa o meio, onde você guarda, né? Onde você, que faz que mude o significado, que era coisa que a gente já estava fazendo nessa entrevista que a gente fez com os compositores. Por exemplo, se você quer ter um som que vai para gravar, você tem que ver se você está fixo em relação àquele som ou aquilo vai se mover em relação, quer dizer, tem uma coisa fixa e uma coisa que se move, né? Tanto a imagem quanto o som. E aí você tem que estar consciente de como é que você grava ele, né? Uma coisa fascinante. O Dick, ele trabalhou nisso. Não sei se você conhece o que ele fez lá. O Raimakas, né? É fabuloso. Ele que usou depois o princípio em 81, Boulez usou na peça dele lá, a orquestra. Como é que chama? Eu não lembro. E que essa de projeção, de ter os pontos e verticalidade e horizontalidade no som. É fabuloso. Isso é um negócio que não sei até que ponto a gente está sabendo como a gente está desenvolvendo isso. Esses eram os casos que eu tinha. E aí tem a possibilidade, subitamente, eles falaram, se você tem lá em Utrecht, o Sonologia, eu não tinha isso, dinheiro para ir para lá, né? Falaram, a gente paga, se você for. Então eu fiz paralelo ainda à Sonologia. Eu ia para Utrecht 2 vezes, ou 1 vez por semana, e ficava lá, tinha aula com os caras e voltava. Templars, que era um professor, era meu orientador, e eu trabalhava lá. Quer dizer, daqui que eu tinha um pouco, eu mexi esses gravadores que a gente tinha lá, foi um negócio intensivo. Tinha que fazer todo dia, tinha coisa, trabalhava no estúdio. Foi aí que você teve um contato mais direto com o eletroacústico? Foi aí que eu, embora um pouco que a gente usava no Premiere, mas lá que foi
que eu comecei. Aí eu procurei, eu enviei algumas coisas. Uma delas é essa montagem, o Premier, que dança os sons, que muita gente se inspira. Tem gente que quis fazer música acústica por causa que ouviu do Premier gravado. Aí, foi... Legal.